amigos e amigas aqui do Facebook e também no YouTube. Visite nosso canal lá no YouTube, inscreva-se e ouça lá as nossas opiniões acerca de vários assuntos, principalmente o assunto político, que é um assunto que eu tanto gosto. Vejo vários vídeos no YouTube, né, nos jornais, os principais jornais brasileiros, o assunto sobre a prisão do Lula, o julgamento do Lula no STF, o processo todo da Lava Jato, essas denúncias aí que hackers, né, obtiveram aí e agora foi liberada o seu sigilo, né, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem, eu como uma pessoa experiente na área jurídica, né, penal, há 28 anos praticamente, né, dentro dessa luta, qual é o meu entendimento sobre esse caso do Lula, da prisão do Lula? Ainda que outras pessoas tenham as suas opiniões, mas eu vou expor aqui a minha opinião. O que aconteceu? Existe um princípio, salvo engano em inglês, que também não sei pronunciar a frase exata, né? Mas que aportuguesado significa o seguinte: o fruto da árvore envenenada. O que seria o fruto da árvore envenenada? O fruto da árvore envenenada é eu, como um policial, uma autoridade qualquer, espancar uma pessoa para que ela venha confessar um delito cometido, um furto, um roubo. Então, eu usei de dois meios criminais, né, que é o de você cometer lesões corporais, espancar, né, uma violência física, assim como posso ter também praticado a tortura, posso ter passado os limites com as coisas e ter torturado, inclusive. Então, o fruto da árvore envenenada é esse. A Lava Jato, através de seus procuradores e do próprio juiz, né, parcial, né, do juiz parcial, o Sérgio Moro, eles, para obter algumas confissões acerca dos fatos cometidos durante as duas administrações do presidente Lula, eles pressionaram, utilizaram um monte de métodos escusos, esdrúxulos nos meios jurídicos, né? Ou seja, cometeram vários delitos para obter a confissão de alguns, inclusive usando de pressão pela essa lei da delação premiada, que ela precisa ser revista, né? Virou um instrumento de tortura, porque se você sabe que alguém tem comete um crime, está envolvido com um crime, você promete liberdade para ele vai falar, ele pode ser pressionado a falar, talvez até coisas que não sejam verídicas. Então, esse fato aconteceu. Juntado a essa situação do fruto da árvore envenenada, ou seja, a Lava Jato cometeu vários delitos processuais penais para poder obter um resultado final que desenha-se ter sido uma perseguição política, né? Vamos ver o parecer final do Supremo Tribunal Federal acerca de todos os fatos que envolvem o ex-presidente Lula, mas aparentemente arvora-se nesse sentido, inclusive até a anulação de todos os procedimentos, recomeçar tudo de novo e refazer tudo, alguns atos. Então, enquanto aguarde-se a reconstrução de alguns atos, ele ganha liberdade política, né? Hoje ele não tem. As pessoas estão preocupadas em Lula ser candidato como? Hoje ele não pode ser. Ele foi condenado, né, como na lei da ficha limpa, né, não me recordo o nome da lei, mas existe uma lei específica para isso, que tratou do assunto, e ele foi condenado em segunda instância, então ele não pode mais ser candidato, ele perde o direito político. Pode até ser resgatado, dependendo da decisão do Supremo. Mas aí o que acontece? Também nesse caso, o ex-juiz e o ex-ministro Sérgio Moro, ele utilizou um outro método, salvo engano alemão, que diz o seguinte: teoria do domínio total do fato. Ele entendeu que Lula, mesmo não tendo encontrado uma prova material contra o Lula, ele entendeu que Lula sabia de tudo o que acontecia.
chama-se nesse caso a teoria do domínio do fato. Mesmo que a pessoa não tenha prova contra ela, mas seria mais ou menos assim, por ouvir dizer que ele deve, então vão processá-lo por esse motivo. A teoria do domínio do fato é mais ou menos isso. Né, a liberdade jurídica que o legislador tem, o legislador não, o julgador, de achar que eu não consegui prova contra você não, mas você é o bandido, todo mundo sabe que você é bandido e tal. Então, se está escrito na lei que tem que ter provas, seja materiais, seja testemunhais, periciais, que para se condenar alguém, então se não encontrou, fica difícil de você caracterizar que o cara está envolvido com delito. Claro, eu não estou aqui dizendo assim, no PT não houve roubalheira. Claro que sim, lógico que houve roubalheira. Mas é esse combate inicial de você perseguir persecutoriamente as pessoas que cometiam o crime, acabou enveredando por um outro caminho que foi o interesse político. Então criou-se quase que uma república independente dentro da República Brasileira, em Curitiba, e começaram a tomar as providências ao léu, como diz a história, de qualquer jeito, a grosso modo, e sempre buscando o interesse deles. Não houve imparcialidade em momento nenhum. E isso prejudicou, né? Prejudicou o processo político. A democracia saiu ferida, né? Violentamente, porque se você estabelece um Estado dentro do outro que começa a tomar providências republicanas sem comunicar os imediatamente superiores, como foi o caso aí desses contatos bancários aí com a Suíça, com os Estados Unidos, com a instituição de investigação americana. Então, extrapolaram os princípios processuais todos, a respeitabilidade, a hierarquia jurídica que ela existe, a lei é clara nisso. Então, foi mais ou menos por esse caminho. Utilizaram 2 métodos. O fruto da árvore envenenada, que obtiveram várias confissões nessa delação premiada aí de coisas que são duvidosas e temerárias, assim como utilizaram o princípio da teoria do domínio do fato, total do fato, ou seja, botaram na cadeia pessoas que eles não tinham prova, mas achavam, por todo mundo achar que o Lula é ladrão, que Lula roubou não sei o que e tal. Então acabou no calor do popular, que a mídia tradicional aí focalizou em cima com a tentativa de destruir mesmo a imagem, acabou tendo esse resultado que se obteve. E como desdobramento, meses depois, o próprio Sérgio Moro, o julgador, o investigador, o escrivão, o juiz, o promotor, o delegado, o Sérgio Moro, foi e aceitou um cargo de ministro no governo que chegou ao poder aí, o Bolsonaro, né, através desses desdobramentos todos, dessa pressão violenta, né, que um partido dos trabalhadores aí sofreu, com uma certa razão, não vou tirar a razão da sociedade, mas houve um excesso. Há um excesso. As pessoas que analisam a administração do Lula não analisam ela tecnicamente, estão analisando só politicamente. E politicamente, quando você tem que pegar alguém pela reta, você espanca mesmo. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Não aconteceu. Uma pessoa mais pura do mundo, que se tem notícia que veio à Terra, foi espancada até a morte e pendurada ainda no final numa cruz. Então o mundo é assim. Não estou falando aqui que Lula, comparando Lula a Jesus Cristo, muito menos quem quer que seja, que Jesus Cristo é incomparável. Um homem que pregou a moral, os bons costumes, o bem, né, a todos. Mas o Lula, ele sofreu uma carga excessiva. Porque não existe um princípio lá no nosso meio policiais que é o seguinte, é sagrado, é consuetudinário, é o nosso costume. É melhor que 1 milhão de culpados estejam soltos que um inocente preso. Então, se você não tiver dúvida, induz pro réu. A lei é clara. Claro que a situação do Lula se transformou em política, interesse político e interesse em... Ele não privatizou empresa nenhuma, isso mexeu com o brio aí do setor do capital financeiro, né? O capitalismo tem interesse nas privatizações,
Claro que hoje quem ganha, tem o lucro, se não é privado, se é pública, quem tem o dinheiro é o poder público. Agora, se é privado, quem tem é o setor privado. Então sai da esfera pública. Já não passa mais a ser do povo o dinheiro dos lucros que as empresas estatais dão. E todo mundo tem interesse no que dá lucro, naturalmente. Gente, uma boa segunda-feira aí de carnaval para todos vocês, com todo o respeito, vamos usar a máscara, né? Não vamos botar ninguém em risco, não vamos correr risco, vamos ser felizes, que é o que o carnaval pede. Um abraço a todos, um bom dia, felicidade.